Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu trago aqui hoje uma banda brasileira, talvez a verdadeira pioneira do B-Rock, do rock brasileiro da década de 80, antes mesmo da Blitz, que é considerado o marco zero do B-Rock, mas antes mesmo disso essa banda já existia e já tinha lançado música. Estou falando da Gangue 90 e Absurdettes. E o único álbum, esse aqui com o Júlio Barroso, que foi o fundador e líder da banda, essa tal de Gangue 90 e Absurdettes, de 1983. O álbum de 83, mas a banda surgiu em 81. Então, vou mostrar aqui, é quase que um documento histórico esse álbum aqui. Temos aqui encarte com letras também. Então a banda surgiu em 1981, ali graças ao Júlio Barroso, que era um agitador cultural carioca, com o Nelson Motta. E apesar do Júlio Barroso ser carioca, a banda foi fundada em São Paulo. O Júlio Barroso se radicou em São Paulo e lá ele arregimentou ali alguns músicos e algumas moças aqui para fazer backing vocals, porque ele queria uma banda no estilo meio Kid Creole and the Coconuts ou B-52s, onde o vocal feminino era marcante. Então aqui a gente vai ter como membros mais estáveis da Gangue 90, passaram diversos músicos por ela, mas os mais estáveis nessa fase aqui com o Júlio Barroso, foi o próprio Júlio Barroso nos vocais e o mentor da banda, né? O guitarrista Herman Torres, que se eu não me engano é esse que está aqui, e aqui o Júlio Barroso. E ainda temos as Absurdettes aqui, que inicialmente eram 4, depois uma saiu. Quem saiu foi a Luísa Maria, que na época era namorada do Guilherme Arantes, que teve uma ligação forte com a banda também. Mas aqui temos a May East, que é essa loira aqui de óculos escuro. A Lolita Renault, que era essa aqui, que é a irmã do Júlio Barroso, e a holandesa Alice Pink Punk, que tem um caso curioso, que a Alice Pink Punk, ela tinha uma amiga brasileira que ela conheceu no intercâmbio lá na Europa e acabou vindo visitar essa amiga aqui no Brasil e ficou aqui no Brasil alguns anos. Conheceu o Júlio Barroso, foi namorada dele, moraram juntos também, e com isso a banda acabou se sedimentando aí mais com essa formação aqui, além de outros vários músicos, por exemplo, o Gigante Brasil, o lendário baterista aí, que participou da Isca de Polícia, banda de Itamar Assunção também, o Luiz Paulo Simas, que fez parte do Módulo 1000 e do Vimana, entre outros. E então qual que era a proposta da banda? Era fazer um New Wave brasileiro, com sotaque brasileiro. New Wave Tecnopop com sotaque brasileiro. E com letras sarcásticas e muito inteligentes ali do Júlio Barroso, principalmente. Eles estrearam ali em 1981 no festival, no famoso hoje festival MPB Shell, onde eles defenderam a canção Perdidos na Selva, que foi incluída aqui nesse álbum, mas foi lançada em compacto antes. Então, em 1981, a Blitz não tinha lançado nada. O compacto aí de Você Não Soube Me Amar, que é tido por muitos como o pontapé do B-Rock, foi ser lançado só em junho de 1982. E aqui esse festival foi em julho de 1981, quase um ano antes. Então, essa canção deu projeção à banda, eles não ganharam o festival, mas essa música ficou conhecida. E é uma pérola pop também, pop new wave tropicalista, vamos dizer assim, com uma letra entre brilhante e hilária, e um refrão sensacional. E esse refrão, a letra do refrão, reza a lenda, né? Muito provavelmente foi escrita pelo Guilherme Arantes, que é: eu e minha gata rolando na relva, rolava de tudo, num covil de piratas pirados perdidos na selva. Só que o Guilherme Arantes estava participando do festival.
com a música Planeta Água, que foi uma verdadeira comoção. E, inclusive, o povo ficou indignado que ela ficou em segundo lugar. Quem ficou em primeiro lugar foi a música Purpurina, que foi interpretada pela Lucinha Lins, e quando foi anunciada como vencedora, levou uma vaia gigantesca. Quem é mais velho vai lembrar desse episódio. Mas então o festival projetou a Gangue 90, eles conseguiram um contrato de gravação e em 1983 lançam esse álbum aqui, como eu falei, o único com o Júlio Barroso, onde temos 10 faixas aqui, onde a banda passeia ali entre pop, new wave, tecnopop, o que era chamado naquela época de world music, é uma música com toques mais étnicos, e tudo feito, tudo alinhavado de maneira muito bem feita. Porque tinha bons músicos, apesar das... Aqui praticamente só o Herman Torres que era músico, o Júlio Barroso não tocava nenhum instrumento, e também as Absurdettes também não. Mas eles conseguiram arregimentar ótimos músicos ali, e gravaram aqui esse álbum, para mim, é um dos mais importantes da década de 80 aqui do rock brasileiro. E já começa com uma pérola pop, new wave, que é o Nosso Louco Amor, que é uma canção assim que chegou até a ser abertura de novela. Na década de 80 isso era algo muito importante para uma banda aqui no Brasil. Era algo assim estrondoso. Hoje em dia parece que não é nada, mas naquela época era. E essa música aqui é simplesmente brilhante também, muito graças ao Herman Torres, que foi um dos compositores da música também, o guitarrista. E depois temos o músico Telefone, minha preferida, aqui desse álbum. Também um tecnopop maravilhoso aqui também, com um vocal feminino muito marcante aqui. E com uma letra também bem ao estilo dos anos 80, misturando tudo que via pela frente. E temos músicas aqui, por exemplo, Românticos a Gogô, Convite ao Prazer, e Dada Globo e Orixás, Space Out in Paradise, que meio que prenunciam o que a May East faria na carreira solo dela, com os álbuns Remota Batucada e Tabaporã. Inclusive o Tabaporã eu falei aqui, já comentei sobre ele aqui no canal, ótimo disso também, que é uma mistura do tecnopop com música brasileira, com música mais, como eu falei, étnica, que na época se chamava de world music. Hoje em dia esse termo está ultrapassado. Também temos aqui Jack Kerouac, que é uma música que destoa um pouco das outras aqui, é a última faixa do disco, que é uma música um pouco mais séria, não é muito irreverente, aqui é um vocal falado, quase um rap aqui. Temos também a música Perdidos na Selva, como eu já falei, que musicalmente é um reggae, na verdade é um reggae bem estilo Kid Creole and the Coconuts, mas como eu falei, com aquele refrão sensacional e tudo mais. Temos a belíssima balada Noite e Dia, a parceria do Júlio Barroso com o Lobão, apesar de que eu gosto dessa versão, mas a versão do Lobão para mim é muito superior. Sempre a gente pensa o Lobão como um cara, um roqueiro, maluco assim, pelo menos na década de 80 era assim, né? Mas ele tem uma veia muito boa para compor baladas, só se a gente vê Noite e Dia, Me Chama, Revanche, Chorando pelo Campo, Essa Noite Não, todas essas baladas ali compostas pelo Lobão, ou sozinho ou em parceria com outros parceiros aqui no caso. E então aqui são as principais canções aqui desse álbum. E a Gangue 90 começou a receber convite para shows e tudo, mas não era uma banda das mais profissionais, eu tenho que dizer. Eles davam chabu em alguns shows, faziam alguns shows meia boca também, porque o pessoal estava muito maluco. E isso, o comportamento meio errático, bastante errático do Júlio Barroso acabou afastando a Lindsey Pink Punk dele, e ela acabou saindo da banda e se juntando aos Ronaldos. Ela também passou a ser companheira do Lobão na época, passou a morar com ele, e ela foi fazer parte dos Ronaldos, Lobão e os Ronaldos. E para substituí-la, o Júlio Barroso trouxe a Tassiana Barros, que também passou a ser namorada dele. Porém, no ano seguinte, infelizmente, o episódio ainda
não totalmente compreendido, né? O Júlio Barroso, no dia 6 de junho de 1984, recentemente fez aí 42 anos, ele não se sabe se ele pulou intencionalmente da janela do apartamento onde ele morava, que era bem alto, se não me engano acho que era o 8º andar, não tenho certeza, ou se foi um acidente. Tem gente que sustenta que foi um acidente, mas em todo caso ele faleceu com a queda, e com isso a Gangue 90 perdeu a sua principal referência. E também ali a Meissa acabou saindo também depois disso, a Lolita Renault também. A Tassiana Barros continuou com a Gangue 90, com outros músicos, com músicos de peso também. Lançou ainda 2 discos, em 85 e 87, mas não era mais a mesma coisa, não era mais aquela banda irreverente que era. E daí, no final da década de 80, a banda terminou, encerrou atividades. Em 2019, a Tassiana Barros novamente juntou algum pessoal, fez shows sob o nome Gangue 90. E também em 2019 foi lançado um livro da série da editora Gogó Bogó, o livro do disco, que fala justamente sobre esse álbum aqui. Isso fez com que a Alice Pink Punk, que depois ela terminar com o Lobão também, ela foi embora do Brasil, retornou à Holanda em 1985 e em 2019, 34 anos depois, ela retorna ao Brasil graças ao lançamento desse livro aqui. Para promover o livro, ela acabou vindo para cá e reencontrou com o pessoal. Tem entrevistas dela no YouTube que você consegue achar. E esse livro também, eu não tenho esse livro, mas cheguei a lê-lo. É um livro fino, dá para ler uma sentada só. Assim como os outros livros da editora Gogó Bogó, dessa série, o livro do disco. É um livro interessante. A única coisa que eu acho que esse livro peca é que o autor, que é um holandês, mas especializado em música brasileira, o Jorn Keenan, se não me engano, acho que é o nome dele, é algo assim, ele insiste em pintar o guitarrista Herman Torres como o chato do rolê, como alguém mais ranzinza, que não estava ali se encaixando no espírito anárquico da banda, mas na verdade ele era praticamente o único realmente de comportamento profissional dentro da banda. Enquanto todo mundo ali é muito maluco, meio que responsável, ele já era mais centrado, ele já era um músico mesmo, pleno. Então eu achei meio que uma injustiça com ele ser pintado assim como aquele cara xarope. Mas vale a pena ler o livro mesmo assim, para você ter aí informações relevantes sobre a banda e sobre esse álbum aqui, que vale a pena muito ser revisitado. O Júlio Barroso, eu estou sentindo que ele está sendo meio esquecido hoje em dia, infelizmente, porque quando ele morreu, em junho de 1984, Legião Urbana não tinha lançado nada ainda, os Titãs lançariam o primeiro álbum 2 meses depois, RPM não tinha estourado, nem praticamente. RPM está se formando, também acredito eu. Outras bandas mais tardias, aí, como Engenheiro do Havaí, nenhum de nós, nem existiam ainda. Então, a perda do Júlio Barroso foi dolorosa ali para o rock brasileiro. O rock brasileiro ficou menos colorido, menos irreverente, menos sarcástico também, que ele era um mestre do sarcasmo também. Então, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer esse álbum aqui. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.